E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias 3. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de profeta Malaquias, no capítulo 3 e capítulo 4. Em que ele vai falar do sol da justiça e principalmente esses trechos que o profeta faz um alerta sobre a infidelidade do povo. E também uma mensagem da displicência de que o povo estava vivendo. O povo estava vivendo não só em infidelidade, não só estava traindo a Deus, mas ele estava sendo displicente com as coisas de Deus. E para a gente repensar e refletir, porque o culto, para nós pegarmos esse alimento, refletirmos, e essa palavra fazer vida dentro de nós, verdadeiramente nos transformar. Porque se eu entrar aqui e sair do mesmo jeito, de que adiantou vir ao culto? Então, essa palavra é para te alimentar e te transformar, te fazer mais forte, te fazer mais sábio, te fazer cada dia mais perto de Deus, mais discernimento e entendimento de quem é seu Pai, de quem você é nele, de quem você é através dele. Amém? E ele vai falar da justiça. Nesses capítulos ele vai falar sobre a justiça, de que Deus é um Deus tão gracioso quanto justo. Deus não é um Deus imparcial. Deus é justo. A igreja é um exército. E um exército tem lado. Ninguém está em cima do muro aqui. Amém? Mesmo porque o muro tem dono, Satanás. Mas nós somos parciais. Nós temos um lado. Numa guerra não há neutralidade. Você não pode chegar lá no campo de guerra e dizer: não, pessoal, estou de boa aqui, tá? Não atire em mim. Não atire em mim, eu estou de boa. Você precisa escolher um lado. E eu costumo dizer que nós somos escravos da nossa liberdade. Dá para entender? Ok, já falei. Nós somos livres para escolher. Aleluia. Mas nós somos escravos dessas escolhas. Aquilo que você escolher, você pode ser livre em Cristo, ou você pode ser escravo do diabo. Então, tome uma posição hoje. Tome um lado. Não seja displicente naquilo que você vive. Não viva de qualquer forma, porque a vida foi te dada. E a tua vida foi comprada por um preço e a minha também. Então eu não posso ser displicente com a minha vida e simplesmente deixar a vida me levar. Ok? Então, eu queria começar com Malaquias 3 a partir do 6. Malaquias 3, a partir do 6, e depois nós vamos direto para o 4. É um pouquinho longo, mas é muito legal de você prestar atenção. Tenho certeza que você já leu muitas vezes esse livro, mas hoje o Senhor fala de forma diferente. Diz assim, a partir do verso 6: Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ele especifica, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Tem uma sequência. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: de que maneira voltaremos? Acaso
acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam: em que te roubamos? Interessante, né? O povo, em que te roubamos? Né? Qualquer semelhança? Primeira coincidência, né? Da arrogância. Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se eu fizer, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Deus está dizendo: olha, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem o que eu estou falando, sabe, me põe à prova, pode acreditar, eu que estou falando. Era tão difícil a classe sacerdotal e o povo crer. Eles estavam tão infiéis, tão distantes de Deus, tão incrédulos, que Deus está falando: olha, pode crer, me põe à prova. Porque o que eu estou falando, eu garanto, eu assino embaixo. Tem garantia, pode me pôr à prova. Prova aqui de mim. Porque se vocês trouxerem os dízimos e ofertas para casa, para o templo, ele está dizendo assim: não haverá espaço para guardar as bênçãos que eu vou fazer para vocês. Eu sou um Deus, né, de abundância. Abundância. Amém? Então eu só apenas desejo que você me obedeça, que você me conheça, me obedeça e acredite. Pode ter fé. Puxa, Deus está ali, né? Tentando fazer o máximo. Pode crer. E ele diz: suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem. Ô, gente, olha que coisa linda que Deus está falando. Ele está dizendo assim: então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, mas vocês perguntam: o que falamos contra ti? Olha só esse versículo, pega isso. Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens? Ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? Olha só o que Deus está falando, né? Vocês perguntam: que vantagens temos? As pessoas estão buscando vantagens. Onde está o coração dessas pessoas que estão ali? Que vantagem, Maria Helena, em obedecer suas ordens ou chorar por nossos pecados? O que eu vou ganhar? Um povo infiel, um povo displicente, tanto a classe sacerdotal quanto o povo. Ele está dizendo: que adianta eu ir na igreja? Que adianta eu servir a Deus? Que adianta eu chorar pelos pecados para Deus? O que vai mudar na minha vida? Pois aqueles que não vão na igreja também são ricos, têm uma vida boa. Aqueles que não andam em retidão, andam por aí em seus pecados, também são abençoados. Que vantagem eu vou levar se eu verdadeiramente mudar meus hábitos, andar em retidão, obedecer a palavra, ir na igreja? Que vantagem eu vou levar? As pessoas sempre estão querendo alguma coisa em troca em qualquer relacionamento. Egoístas, individualistas, infiéis, negligentes com Deus Criador. Você conhece alguém assim? Não? E adiante vocês estão aí? Amém. E ele diz no verso 15:
De agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes. Ele estava dizendo, os arrogantes é que são abençoados. Aqueles que são corruptos é que são abençoados. Aqueles que traem são abençoados. Pois os que praticam maldades enriquecem. E os que provocam a ira de Deus, nem o mal sofrem. Sabe, queridos, Salomão disse bem, o Senhor Jesus, Ele dá a chuva para o justo e para o ímpio. As chuvas caem para os dois. Se os dois trabalharem, os dois vão colher. Se os dois fizerem uma vida reta, vão colher, vão enriquecer. O ímpio enriquece quando trabalha, o justo enriquece quando trabalha. O que vai diferenciar aqui é o coração de cada um. É aquele que verdadeiramente ama a Deus. Porque muitas pessoas sempre vão ter as relações de utilidade dizendo assim: pastor, eu não preciso ir para a igreja para ter Deus. Eu tenho Deus em casa. Pastora, eu faço tudo certinho. Sabe? Eu trabalho, eu sou boa gente, eu não faço nada para ninguém, pastor. Olha, eu ajudo o Hospital do Câncer. E também ajudei na vaquinha para trazer aquela moça lá. E também ajudei as pessoas lá no colégio, que meu filho estuda. Sou boa gente, pastor, não faço mal para ninguém, eu tenho certeza que Deus é comigo. Porque as pessoas olham somente para si mesmos. Acreditam que sendo bons, está tudo bem. Acreditam que trabalhando, que eles se enriquecem, que têm os seus bens, que têm o seu dinheiro, que isso é de Deus. Quando justamente Deus está falando, não é isso que eu quero dizer. Eu quero o coração de vocês. Vocês farão boas obras, sim, quando serem salvos, serem meus filhos, farão boas obras, mas as boas obras é obrigação de todo mundo. Ser bom é obrigação de todos nós. Sermos doadores é obrigação de todos nós. A única coisa que Deus está falando é quem governa o seu coração. Você não vai na igreja porque você não quer encontrar pessoas que não são legais? Você vai encontrar pessoas que não são legais na igreja, no seu trabalho, na sua família, inclusive. Amém? E aí no verso 16 ele diz assim: então aqueles que temiam o Senhor, porque sempre tem os remanescentes, falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Queridos, o Senhor ouve a oração de um justo. O ímpio não tem essa condição. Mas quem são os ímpios e os justos? Só Deus sabe. E ele diz assim: na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida? Amém? Quem tem verdadeiramente o coração convertido, que teve o coração regenerado, que nasceu novamente, que se arrependeu. Porque aqui está dizendo assim: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. O coração temente ao Senhor é aquele que é o coração sábio, que é o coração arrependido. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Ou em algumas traduções, minha propriedade peculiar, propriedade particular. Tesouro, queridos. Tesouro é algo especial. Você é um tesouro para Deus. Você é algo de muito valor. Você é como a pérola.
você é como uma joia, você é como um diamante, você é um tesouro para Deus, porque você é pensado, é separado no meio de um mundo de impiedade, de iniquidade. O iníquo é aquele que não obedece a Deus, é aquele que se rebela contra as leis de Deus. O iníquo, ele não se humilha diante de Deus, ele é aquele que é de dura serviço. Okay? Então, ele diz assim: terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Há uma condição, sempre há uma condição. Como eu disse, Deus não é um Deus imparcial, queridos. Não é porque você sai pecando, porque você simplesmente levantou a mão e aceitou Jesus, que está tudo bem. Há uma condição. Deus tem compaixão do filho obediente. Nós temos em Deuteronômio 28 as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Isso está valendo até hoje. Está valendo a lei, ok? O Senhor Jesus veio para cumprir a lei. Nós precisamos cumprir a lei, mas aquele que é salvo cumpre a lei com facilidade. Porque o nosso coração é igual ao dele. O Espírito Santo que habita em nós é que nos fortalece para resistirmos o diabo, para resistirmos às tentações. Sem o Espírito Santo a gente não resiste. E a gente peca. E a gente recebe maldição porque a gente peca. E andar no pecado é andar em corrupção. Corrupção quer dizer algo que não é íntegro. Corrupção, se corromper, é algo que é apodrecido. Amém? Vocês estão aí? E aí, Malaquias 4, nesse verso 18, Malaquias 3, 18, diz assim: então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau. Ou em outras traduções, o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, existe uma posição. Você está entre o que serve ou entre o que não serve a Deus. Há um posicionamento que Deus espera de mim e de você, de um filho obediente, ok? E aí no capítulo 4, de 1 a 6, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento, ou o dia do juízo, se aproxima, e arde como for, de novo, como for, nada, fogo. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. O fogo consumidor consumirá os ímpios desde as raízes até os ramos, tudo. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas almas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos. Veja que coisa. Por que Deus está falando? Nós vamos ver. Vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Da vinda do que, gente? Do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais.
Joel 2. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ok, queridos? Amém? Por essa palavra? Amém. Então, recapitulando, Malaquias é o último livro dos profetas menores. E ele está falando aqui da corrupção, da infidelidade dos sacerdotes e do povo. A classe sacerdotal estava sendo infiel a Deus. Vocês podem imaginar isso? O povo estava sendo infiel, indiferente, negligente. Mas o Senhor traz uma promessa. O Senhor traz uma promessa de restauração e de um futuro julgamento. E se Ele está dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, que virá o dia do juízo, que virá o dia do julgamento, virá para todos nós. Ok? E Ele fala também de um tempo de purificação. Um tempo de purificação é que Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o justo do ímpio. Portanto, é um processo de purificação, porque os ímpios serão destruídos. E aqui então eu quero ver alguns pontos com vocês, algo tremendo, que essa promessa não fala da vinda de Jesus Cristo como cordeiro, fala da vinda do Senhor como leão, como um leão da tribo de Judá que vem para executar a justiça. Jesus veio com a sua graça, Jesus veio com a sua compaixão, a chamar a todos com arrependimento. Nós estamos no tempo da graça, mas no dia do juízo, em que será fechada uma porta. Aqueles que entrarem, entrarão com o Senhor, mas aqueles que ficarem, ficarão. Não tem janela, não tem porta, não tem, como chama aquela que põe fogo? Lareira, chaminé. Para entrar pela chaminé, a porta fechou, a porta trancou, acabou. Mas Deus fala por amor ao seu povo. Deus está sempre falando porque Deus ama. Deus está sempre alertando porque Deus ama. Porque Deus é longânimo. Deus é longânimo, Ele quer que todos se convertam. Ele deseja que eu e você, nas nossas famílias, tenhamos a salvação da nossa família. Amém. Tenhamos uma transformação da nossa família a partir de mim, de você. E ele diz assim, no verso 17: eles serão meu povo, e no dia que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Esse tesouro especial o Senhor vai levar para viver com Ele eternamente. Então, Deus promete que nós somos uma propriedade dEle. Você tem noção do que é ser propriedade de Deus? De pertencer a Ele? E de que Ele tem bom futuro sobre você? E de que Ele está torcendo para que você não saia desse caminho? Que Ele está se inclinando o tempo todo para que você ouça a palavra dEle, para que você não se desvie desse caminho, porque você é um tesouro particular. Ele não quer perder esse tesouro que você é precioso para Ele. E Ele está alertando para você: olha, presta atenção, discirna os tempos, discirna as estações, erga os seus olhos, o campo está pronto, os campos estão cheios, erga os olhos, muda a perspectiva, discirna do que está havendo na sua vida, das coisas que estão acontecendo. Ei, fique alerta, porque o dia do juízo chegará. Mas mesmo assim Ele oferece uma mensagem de esperança para aqueles que são salvos. Ok? Esse texto nos diz que esse Pai maravilhoso conhece a sua luta. Ele é um Deus protetor que está vendo as suas lutas, está vendo as suas renúncias, está vendo o seu esforço, está vendo que você rejeita o mal, está vendo que muitas vezes você sofre injustiça.
E mesmo assim você se cala. Porque Jesus passou por tudo isso, pelas perseguições, pelas injustiças, pelas traições, pelas mentiras. E Ele está vendo. E essa mensagem de esperança, de que Ele virá como juiz, de que Ele virá com o sol da justiça, para separar os que servem e os que não servem, para os que são justos e os que não são justos, são dois. Ele disse: me aguarda, me aguarda. Quantos de nós olhamos para a vida de hoje e olhamos tanta iniquidade? Nós olhamos para tantos assassinatos, né? Homens e mulheres que assassinam filhos, filhos que assassinam pais. Nós vimos essa semana nos jornais um menino que matou seus pais, que matou seu irmãozinho. Homens que brutalmente estupram bebês. Homens e mulheres que violentamente fazem tráfico humano, roubam crianças, vendem para a prostituição, vendem para a pedofilia. Nós estamos vendo crimes bárbaros, né? Assim como aqueles que são arrogantes, como está falando aqui a palavra, que são arrogantes, que acham que são senhores da lei, que não se inclinam com compaixão, que colocam leis tiranos, são tiranos, tirânicas, leis que oprimem o povo, mas são arrogantes, que agem para corrupção, para enriquecimento próprio. E muitas vezes nós perguntamos: onde está o Senhor? Onde está a sua justiça? Senhor, o Senhor não está vendo? Ele está dizendo: sim, eu estou vendo. Eu vejo tudo, eu sei tudo. E o dia da minha justiça chegará, o dia do juízo chegará, o dia do julgamento chegará. Somente caminhe e me obedeça. Somente ande na minha palavra. Somente coloque o seu coração na minha palavra. Eu serei contigo, você será comigo. E há esperança para aquele que crê. Há esperança de uma restauração, de um renovo, de um Pai que protege, de um Pai que conforta, de um Pai que nos livra do mal, de um Pai que está guardando o seu tesouro especial, que sou eu e você. Ele guarda, Ele protege. Amém? Amém. Então, independente das dificuldades que você está passando, Deus protege, Deus é Pai. E essa paternidade, justamente hoje nós temos a falta. Porque muitos de nós não fomos criados com pais verdadeiramente protetores, com pais amorosos, com pais graciosos. Não. Muitos de nós tivemos pais omissos, como hoje ocorre na sociedade. Pais que muitas vezes vão dizer assim: eu preciso trabalhar, pastor. Eu não tenho tempo para cuidar dos meus filhos. É mais fácil dizer que não tem tempo para cuidar dos filhos, não é? É muito mais fácil homens e mulheres trocarem as suas carreiras para não cuidarem dos filhos. Educar dá trabalho. Cuidar dá trabalho. Hoje a geração não quer ter filhos. Por que não querem ter filhos? A geração Z, me parece. Não querem ter filhos, pastora, porque dá trabalho e dá gastos. Mas também colocar um monte de filho no mundo para ser judiados é legal. Acho que cada um tem sua. Nós cremos num Deus provedor. Nós cremos num Pai. Nós cremos num Pai que dirige todas as coisas.
E nós não tememos, porque sabemos que é Ele que provê os seus filhos. Hoje, a geração Z se preocupa em terceirizar a educação para a escola, em terceirizar a educação para as babás. E as pessoas, então, não cumprem o seu papel de pais. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi caminhando com Jesus esses anos todos. É muito mais fácil e muito melhor obedecer. Sabe por quê? O desobediente, ele está sempre fazendo as coisas escondido. Dá um trabalho fazer as coisas escondido, não dá? Dá muito mais trabalho, né? Fumar lá, maconha escondido, cheirar o negocinho lá escondido, né? Trair, adulterar com a amante lá escondido, com medo, né? Que vão descobrir. Aí você anda sempre assim, né? Mas quando você obedece, você anda de peito aberto. Você anda com a cara assim, ó. Qualquer lugar que você vai, né? Nós que vivemos aqui na cidade pequena, não pode enganar, todo mundo fica sabendo, não? Mas quando você vai em qualquer lugar, você vai com a cabeça aberta, com a mente aberta. Você não tem medo de falar, você não tem medo de aparecer, porque você tem falhas, imperfeições, muitos erros, mas você tem uma vida digna. Amém. Né? Como eu brinco sempre com vocês, quando eu estava devendo no Serasa, a moça ligou e falou, né, a senhora tem um nome sujo. Eu falei, não tem um nome sujo, não. Meu nome é limpinho, Lígia Forte, aliás é forte para chute. Mas eu devo, estou devendo no Serasa, mas vou pagar. Então eu sou devedora. Eu não tenho nome sujo. Né? Porque o inimigo faz questão de te desqualificar, né? Tirar todas as suas qualidades e de você achar que você é menos, porque você está com o nome sujo. Aí ela falou assim para mim, eu falei, vou pagar, dá o valor. Ela falou, mas quando a senhora foi no shopping gastar, eu falei, menina, quem disse que eu fui no shopping? Porque o inimigo vem trazer justamente peso para você, né? Então você tem que ser muito claro naquilo que você é, naquilo que você tem, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Todos nós passamos limitações financeiras, queridos. Todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar, a consertar. Isso é um privilégio de Deus, podemos consertar os erros. Podemos ter Deus conosco que nos conserta. Que diga, ó, é o Pai, né? Isso aqui não foi legal, mas eu estou aqui como Pai para te ajudar. Eu estou aqui como Pai para te redirecionar, para te aconselhar a voltar para os caminhos. Volta para os meus caminhos, porque esse é o Deus longânimo. Esse é o Pai longânimo, que não chega para você e fala assim, você está devendo, vou te tirar o carro, o celular, suas roupas, seus sapatos, suas bolsas, tudo. Deus não faz isso, não. Deus aproveita tudo que você tem e refaz tudo novo. Ele não fica te tirando as coisas. Quem tira as coisas é o diabo. Deus acrescenta. Ele simplesmente ama. Ele inclina para você e fala, tá, você errou. Eu falo, eu errei. Errei, né? Pisei na bola. Vamos começar de novo? Deus não te recompensa. Mas o que Ele quer verdadeiramente, qual é a intenção do seu coração? O que está no seu coração? Você verdadeiramente errou porque você cometeu uma falha? Ou você errou intencionalmente, gananciosamente, premeditadamente para se vingar de alguém, para fazer mal a alguém? Qual é a intenção do seu coração? É disso que Ele está falando, queridos. É disso que Ele está falando. Porque quando Ele fala do dia do juízo, que Ele vai separar os que são e os que não são, quem é que sabe os que são e os que não são? Quando você olha a igreja
igreja grande, você vai numa igreja grande, todos levantam a mão, concorda? Todos adoram a Deus, concorda? Todos estão trabalhando, todos fazem boas obras, todos servem. Um serve no louvor, outro serve na diaconia, outro serve no kids, outros servem qualquer outra. Todos estão servindo a Deus, todos estão aparentemente com Deus. Mas quem é que conhece a intenção do coração de cada um? Só Deus. Por isso que eu falo para vocês, é muito melhor obedecer, porque as pessoas acham que é muito mais difícil obedecer a Deus. Não, é muito mais gostoso obedecer a Deus, porque você tem paz. Você não precisa fazer nada escondido. Você não precisa mentir, esconder. Porque eu acho engraçado que quem mente não pode esquecer da mentira, né? Aí fica aquela coisa, mentir, não posso esquecer da mentira. Eu contei a mentira, quem conta 10 ainda não é mentira. Nossa, que estresse. Então é só ser obediente. Você fica em paz, eu estou obediente. É difícil? É. Muitas vezes é difícil obedecer, muitas vezes é difícil amar a carne de pescoço, muitas vezes é difícil a gente doar as nossas coisas, muitas vezes é difícil nós dedicarmos algum tempo, sermos injustiçados, sermos perseguidos, a nossa reputação ser colocada em balança. Tudo isso é difícil, mas quando você está em obediência, você sabe que você tem razão, você fica em paz. Não é verdade? Quem entra em briga é porque sabe que está certo, né? Quem não entra na briga é porque sabe que está errado, concorda? Quando a gente fala, não, eu vou me defender aqui porque eu sei que eu estou certo. Eu tenho certeza daquilo que eu falei, daquilo que eu fiz, daquilo como que eu agi, com a intenção do meu coração, não é? Você não se defende quando você tem certeza de que você está certo? Agora, quando você está errado, você fala, não discutir. Acredita se você quiser, eu não vou nem discutir. Então, queridos, lembre-se, obedeça. Porque as orações de um justo podem ter seus efeitos, porque elas chegam ao Pai. A oração de um ímpio não chega. Então, somente Deus sabe quem é a igreja dele. Somente Deus sabe quem é verdadeiramente seu filho. E qual a intenção do coração. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, no dia do Senhor, o povo vai se alegrar. O povo dele. Ok? O povo do Senhor vai se alegrar. Porque vamos entrar na glória. Mas não é para a gente se alegrar que o ímpio vai se lascar. Sabia? Será um dia de choro. Porque uma coisa é você desejar que o ímpio, que está lá do outro lado do mundo, que está lá em Brasília, né? Venha diante do juiz para ele. Uma coisa é alguém longe. Mas e quando é dentro da sua casa? E quando o ímpio é sangue do seu sangue? E quando o ímpio é alguém que você ama muito? Então você não quer que sentir cheio. Porque você quer que a pessoa se converta. E por isso que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são longânimos. Porque Ele voltará até que o Evangelho seja pregado. E Ele voltará até que todo o povo dele, o povo verdadeiramente escolhido, seja com Ele. Mas dependemos do quê? Que o Evangelho seja pregado. Pregado como? Com palavras e atitudes. Depende do nosso amor ao ímpio. Depende de fazermos o bem mesmo ao ímpio. Não fazemos o bem apenas àqueles que me têm utilidades. Eu não posso fazer bem só para quem vai me dar algo em troca, como eles faziam, os arrogantes, porque eles achavam que não tinha lei, que não tinha problema nenhum. Como hoje o mundo está, não tem problema ser infiel a Deus. Eu prospero, eu tenho casa, eu tenho um carro, tudo bem na fita, não tem problema eu ser infiel. Não tem problema em eu ser adúltero, não tem problema em eu roubar, não tem problema em eu mentir, eu enganar.
ter sexo ilícito fora do casamento, não tem problema. Imagina, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu sou jovem, eu sou bonito na fita. Esse é o mundo de hoje que não entende o que é verdade, porque estão cegos sem ver a perspectiva verdadeira de Deus. Vocês estão entendendo, amém? Amém. Vocês estão comigo? Sim. Amém? Então o Senhor vai manifestar a sua justiça, o juízo dele, também de uma forma, de uma restituição do mal intensa. Ele está dizendo, olha, eles vão ser consumidos pelo fogo, porque o fogo, gente, o fogo ele pode tanto purificar, como ele pode destruir. Amém? Então, ele diz assim, prestem bem atenção, Malaquias 4:1, assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como fornalha, naquele dia serão queimados como palha os arrogantes, como palha, e os perversos serão consumidos desde as raízes até os ramos. Isso me lembra em 1 Coríntios 3:12, que diz, aqueles que constroem sobre esse alicerce, Paulo estava falando, aqueles que constroem a sua vida sobre o alicerce da fé e da graça, podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então as nossas obras, você constrói ou com pedras preciosas, ou com madeira, feno ou palha, que se queima. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Isso quer dizer que se você constrói sua vida sobre coisas superficiais, para somente sobre as coisas deste mundo, se você constrói a sua vida nos interesses deste mundo, fama, dinheiro, sexo, interesses, seus relacionamentos são sobre os interesses, então você está construindo o seu mundo sobre palha e feno. No dia do juízo, tudo será destruído. Mas se você construir a sua vida sobre prata, pedras preciosas, que quer dizer coisas preciosas para Deus, o fogo não vai consumir, vai purificar. Porque o fogo para o justo purifica, e o fogo para o ímpio destrói. Veja, o mesmo fogo de Deus. Por isso que vai ser discernido os que são, os que não são, os que servem e os que não servem. Amém? E aí ele diz assim, no capítulo 3:2 de Malaquias, quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza. Quem construir a sua vida em cima da prata, ele se sentará como refinador de prata e queimará a impureza. Ele purifica. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém. Naquele dia eu julgarei vocês. Então, queridos, quem poderá aguentar o dia do juízo? Você vai se alegrar? Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar, porque se fará justiça. Deus vai refinar o povo dele, mas vai destruir a impiedade. Amém? E então ele diz assim no verso 2 do capítulo 4: mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. O sol da justiça virá sobre mim e você.
luz que dissipa todas as trevas, o calor que aquece, que dá vida. O sol é vida, o sol traz vida, o sol cura muitas coisas. Você vê uma cidade que não tem sol, as pessoas adoecem, tudo mofa, é um frio gelado, mas o sol da justiça, diz assim que nós seremos protegidos por essa luz, e essa luz do sol da justiça será perpétua, porque é uma luz do céu que não é igual ao nosso sol aqui. É o sol da justiça, que é a luz eterna que nós temos. É essa luz que nos acompanhará eternamente, aonde não haverá choro, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá traição, aonde não haverá mentira, aonde não haverá enfermidades, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá adultério, aonde não haverá corrupção. Seremos todos incorruptíveis, onde haverá alegria constante, e onde lá também não haverá casamento. Brincadeira, não? Eu seremos felizes. Estou brincando. Então lá não haverá tristeza, não haverá competição, não haverá arrogância, não haverá maldade. Nós não haverá medo, não haverá insegurança. É para lá que nós vamos, igreja. Amém, Jesus. O dia do Senhor está chegando. Glória a Deus. Essa luz, esse sol constante, perpétuo, não haverá noite, não haverá trevas. Senhor, nos ensina a caminhar na tua palavra. Amém. Não, sabe, querido, eu não sei você, mas eu fico maravilhado que a justiça de Deus restauradora desses dias de sofrimento, dessas pessoas que são perseguidas nas igrejas. Nas igrejas do mundo, muitos estão sofrendo injustiça, maldades, criminalidades, torturas. Não têm suas vidas normal como nós temos, as famílias que nós temos o privilégio de andarmos livres na nossa nação, nós temos liberdade de pregar o Evangelho, liberdade de amar. E esses homens e mulheres estão arriscando a vida, pregando o Evangelho, diante de tanta perseguição e maldade, mas eles estarão lá conosco. Amém. Porque o dia do juízo chegará. E sabe o que diz sobre esse tempo, a justificação? Diz depois ali no verso 3, né? Coloca para mim aqui, ó. Saltaremos de alegria, crescereis como os novilhos da estrebaria, e no dia que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sobre os seus pés. Olha o que Deus está falando nesse versículo, diz o Senhor dos Exércitos. Os ímpios não vão ser destruídos, não ficarão como cinzas, porque vai ser destruído palha, né, o feno, vai ser destruído, eles ficaram como cinzas. O que acontece? As cinzas ficaram na terra. Mas os justos vão saltitar de alegria, vão saltar de alegria, vão pular de alegria, vão dançar na presença do Senhor. E o que vai acontecer? Vão pisar sobre as cinzas. Porque aqueles que forem destruídos vão virar pó, vão virar cinza. E os justos vão dançar sobre os ímpios. Amém? Eu não sei. Por isso que esse versículo vai ficar: o dia que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos. Como que a gente vai pisar sobre os perversos? Como se eles fossem pó sobre os seus pés. Porque eles vão se tornar nada. Nada. Então, quem aqui já foi regenerado? Quem aqui já nasceu de novo? O dia do Senhor virá, o juízo virá sobre os ímpios, receberão restituição por todo o mal. Esse dia é certo.
Será uma restituição intensa sobre este mal, a destruição do ímpio. Eu não me alegro, mas Deus é um Deus justo e parcial. Ele tem um lado. Ou você é de Deus, ou não é de Deus. Como você falou, ou você é de Mamon, ou você é de Deus. É um dia de justificação, é um dia de graça, é um dia que a porta abre, mas ela fecha. Inesperadamente, ela fecha. Qual é a minha parte e a sua parte? Verso 4. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo o povo de Israel no monte Sinai. É isso que eu falei. É mais fácil obedecer. Lembre-se disso. É melhor obedecer. É mais fácil obedecer do que mentir, do que enganar e viver sempre aflito com os seus delitos, com os seus pecados. É mais fácil confessarmos, nos arrependermos e voltarmos e recomeçarmos. É melhor recomeçar. É melhor se arrepender. Não tenha medo de se arrepender e recomeçar, porque Deus é longânimo e Ele tem recomeço para você. Começa direito, começa certo, se alinha com a vontade dEle, e Deus vai trazer um recomeço maravilhoso para a sua vida. Sai dessa vida de mentira, sai dessa vida de vícios, sai dessa vida de impiedade, sai dessa vida de mentira, de engano, de confusão. Amém? Amém. Amém. E a lei, queridos, quando você seguir, você vai revelar o caráter de Deus. O caráter bondoso, longânimo, perdoador, humilde, mas um Deus abundante. Que Ele é nosso pastor e de nada teremos falta. Amém, irmã? De nada teremos falta. Amém. Não falta nada na mesa do justo. Não falta. Amém? Você crê nisso? Amém. Nós falamos sobre o Salmo 129. Quantas coisas nós passamos, mas em todas nós, como é que é? Prevalecemos e prevaleceremos. Não há mal que perdure nas nossas vidas. Não há injustiça que fique sem justiça nas nossas vidas. Não há nada que o Senhor não possa fazer pelos seus filhos, porque Ele é um pai zeloso, presente e gracioso. Não é como os pais do mundo, que terceirizam, que dão desculpa. Porque muitas vezes nós damos desculpas. Não posso cuidar, não posso ir orar com você, não posso estar com você. Você pode estar comigo, eu estou aflito, você pode orar por mim? Não posso orar por você agora. Para tudo e ora. Vocês às vezes me escrevem, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, mas eu falo, só um minutinho, por favor. Ou banheiro. Para tudo. Orar por alguém é mais importante. Não tem problema que a pessoa não escutou, mas você orou. Amém. Deus agiu. Amém. O poder de Deus caiu. Amém. Caiu sobre o mal. Uau! Isso é o reino de Deus. Seu filho precisa de você para tudo. Não, mas isso é perder para tudo. Mais importa o seu filho. Mais importa a sua família. Mais importa a salvação da sua família. Mais importa o seu posicionamento diante de Deus. Aonde você está posicionado. Lembre-se, na guerra não há neutralidade. Há uma guerra na sua família. Há uma guerra na sua vida. Não seja neutro. Seja posicionado. Lembre-se que a lei é a alma espelhada. A alma de Deus espelhada em você. O que você está espelhando? O que você está mostrando? Para os céus. Não é aqui na igreja. Não é lá na praça. Não é no restaurante. Não é na escola, no seu trabalho. É na sua vida em casa. É em casa que a gente revela o que a gente é. Quantos estão na igreja com a família rachada, em ódio, em rancor, em divisões, em dissensões, simplesmente porque pegou meio metro do meu terreno, pegou
Meu pé de erva cidreira. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida daquele que está na sua casa, que você ama, no dia do juízo? Nem que o fogo venha para purificar, operar, dissipar. E ele diz: ele fará o que o coração dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos se voltem para os pais. É isso que ele está falando. É disso que ele está falando. É tempo de você perdoar aquele cunhado, aquela cunhada. Amém? Glória a Deus. É tempo de perdoar. De nada vale levar a vida com rancor, com julgamento, com juízo, com divisão, com tristeza. Meu pé já você pregou. Não vale a pena. E aí ele diz assim, que o profeta Elias, né, nos últimos versos, coloca para mim, por favor, Batista. Perdi aqui, deixa eu ver se eu consigo. Quando que o Senhor vai separar? No dia do juízo, nós não saberemos. Mas aí diz assim no final para encerrar. Verso 6. Não, 5. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quando, em Mateus 11, Jesus confirma a identidade de João Batista como o profeta Elias, a mensagem da salvação. João Batista abriu o caminho, o profeta abriu o caminho, profetas abrem o caminho. Profetas somos todos nós. Quem são os profetas? Amém. Todos nós somos aqueles que vão adiante dos outros para levar a palavra profética. João Batista abriu o caminho para que Jesus viesse. E agora nós somos uma nação, raça eleita, nação escolhida do Senhor, de reis, de sacerdotes e profetas. Os ofícios de Jesus Cristo, rei, sacerdote e profeta. Nós somos aqueles que somos reis como o rei dos reis. O Senhor Jesus, profetas do Senhor, que levamos a palavra, que levamos o amor, que levamos o caráter de Deus, que levamos a misericórdia. O amor do Pai está sobre nós. Nós precisamos transbordar. Como que você transborda esse amor? Se encha da palavra, se encha do perdão, se encha do arrependimento, se encha do amor, porque se as pessoas te feriram é porque elas estavam feridas. Se as pessoas te enganaram é porque elas também foram enganadas. Não vale a pena você querer julgar, querer entender porque as pessoas erraram com você. Deus sabe a motivação de cada um. Apenas abençoe, apenas ame. Não precisa andar junto, não precisa sentar na mesa, não precisa caminhar junto, mas perdoe, liberte-se do jugo, do peso, do rancor, do ódio e da mágoa. Liberte-se. Escolha libertar-se e andar com o Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para orar. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos por sermos alcançados por Ti, Senhor. Que privilégio sermos essa nação, Senhor, que foi alcançada por Ti. Senhor, nós queremos, Senhor, Te obedecer, andar contigo, Senhor. Ter um coração humilde e não um coração idólatra. Um coração perdoador, Senhor. Um coração, Senhor, que faz o bem, não porque queremos fazer o bem por alguma intenção, mas que possamos amar e fazer o bem porque o Senhor nos ama e nos fez bem. Nós só podemos, Senhor, abençoar porque fomos abençoados.
Nós só podemos, Senhor, resistir ao mal porque o Senhor está em nós. Porque, do contrário, nós seremos carnais, sim. Nós seremos transgressores, sim, corruptos e arrogantes, porque a nossa carnalidade, a nossa carne, ela tende, Senhor, para a arrogância, tende para o julgamento, tende para o coração duro, mas o seu amor sobre nós, a sua redenção, a sua justificação, veio sobre nós e nós fomos transformados. E, Senhor, nos reconcilia contigo todos os dias das nossas vidas. Nós queremos que as tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs nos reconcilia com o teu plano, nos reconcilia, Pai, com a tua vontade. Não nos deixe fugir da tua vontade, que nós possamos ser reconciliados, reconectados com o teu querer, Pai. Nós desejamos os recomeços. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de graça, o Senhor perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa, muitas vezes, iniquidade e desobediência. Nos traz novos começos, Senhor, nos traz novos começos. Queremos fazer tudo certo, de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos faz andar em retidão, em honestidade, e um caráter, Senhor, que possa testemunhar o Senhor em nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que desobedecer. Por isso, Senhor, nos faz novamente um coração obediente a Ti, obediente à Tua palavra. E que caia por terra, Senhor, todo mal da nossa vida, das nossas transgressões. Tudo fica para trás e tudo se faz novo. Recomeça, Senhor, recomeça, Pai. Queremos fazer correto diante da Tua palavra. Reconcilia o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, do marido à esposa e da esposa ao marido. Que o marido tome as suas posições de marido, que ama a sua esposa, e que a esposa tome as posições de amar também o seu marido, de obedecer o seu marido, de cuidar do seu marido. Marido, proteja a sua esposa, esposa, cuide do seu marido. Sejam uma só carne. Enfrentem as dificuldades juntos, não com os amigos. Tenham as suas DRs, tenham as suas discussões, que promovam crescimento e unidade e fidelidade. Sejam fiéis uns aos outros. Aquilo, esposa, que você tem no seu casamento, converse com o seu marido. Marido, aquilo que você tem de problema com a sua esposa, converse com a sua esposa, com mais ninguém. Diante de Deus. Se posicionem, queridos. Se posicionem como mães, como pais, como filhos, como irmãos. Cada um na sua posição. E o sol da justiça virá. Virá com cura, com restauração, com purificação. Vai nos purificar do pecado. O sol da justiça vem para tirar toda a dor. Vem curar as nossas feridas da alma, as feridas do nosso físico. Esse reino que está reservado para nós virá. Glória a Deus. Que toda a impiedade será destruída. Será restituído todo o mal de uma forma intensa, pública. Porque assim como o mal, Senhor, foi declarado publicamente pelos arrogantes, a sua, Senhor, restituição pelo teu juízo também será público. Amém. Todos que são ímpios serão destruídos e os justos viverão para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um ganho e ainda não voltou. Salva as nossas famílias, cura as nossas famílias, cura os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.